Chegamos à nossa última ministração do nosso seminário Ganhar e Consolidar. Quero parabenizar você por ter chegado até aqui, assistido às aulas, se dedicado, aplicado. Que Deus abençoe sua vida, te faça continuar crescendo e sendo desatado nessas áreas que nós temos ministrado aqui. Nós vamos para nosso último tema, que é o fruto do Espírito no caráter do consolidador. Quando nós falamos de consolidar, nós precisamos entender que nós precisamos ter o nosso caráter alinhado, ter o nosso caráter ajustado. E não tem como falarmos de caráter sem a gente falar de fruto do Espírito, porque está diretamente ligado à formação do caráter do crente, diretamente ligado à formação do caráter cristão. E o fruto do Espírito, ele vai nos auxiliar em duas questões quando nós falamos do consolidar. Primeiro, quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito em nossas vidas, nós automaticamente somos movidos a consolidar, tanto a ganhar quanto consolidar, porque o fruto do Espírito promove essa ação como um resultado. Então, alguém que naturalmente se move e desenvolve e tem esse caráter pautado no fruto do Espírito, ele não precisa ser sempre cobrado a respeito de querer cuidar de vidas. Não precisa ser sempre, lembrado disso. Não precisa ser até mesmo constantemente ministrado sobre isso, porque naturalmente o coração de alguém que se move no caráter de Cristo vai se mover pelo cuidado de pessoas também. É uma consequência. Mas, além de nos levar a querer fazer, vai também nos auxiliar no fazer. Porque o fruto do Espírito nos conduz a fazer a consolidação até o discipulado de uma forma mais adequada, de uma forma mais cheia e carregada de graça. Porque quando você consolida com amor, é diferente de você consolidar sem. Quando você consolida com fé, é diferente de você consolidar com incredulidade. Imagina, você tá lá consolidando alguém já com o pensamento no seu coração de que não vai dar em nada, de que não tem jeito, de que não vai dar certo. Isso é incredulidade. Mas quem consolida com fé, ou quem consolida com longanimidade, que vai perseverar e permanecer. Então, o fruto, ele é necessário no processo da consolidação, e ele está atrelado ao caráter de Cristo. E por isso nós vamos estar falando sobre o fruto do Espírito no caráter do consolidador, porque é essencial para a vida de quem consolida. A nossa base bíblica está lá em Gálatas 5:23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E ali está, né, essa figura ilustrando o fruto do Espírito em Gálatas 5:22 ao 24. É como se fosse aqui uma tangerina mesmo, porque não são os frutos, é o fruto, né? É o fruto, e dentro desse fruto tem toda essa essência, tem todos essas características que compõem o nosso caráter. Então não tem como desassociar um do outro, é o fruto. Se eu tenho o fruto do Espírito, automaticamente eu vou ter algum nível de cada um desses aqui, ó, de cada um desses 9. Eu vou ter algum nível de cada característica dessa. Não tem como falar que eu tenho o fruto do Espírito e eu não tenho nada de alegria, não tenho nada de paz, não tenho nada de bondade, não tenho nada de benignidade. Aí eu falo assim, só tenho domínio próprio, ou só tenho amor. Não, cada um tem algum nível de todos eles. Claro que existem pessoas que um se destaca mais que os outros, mas vamos aqui nos atrelar ao foco da mensagem, que é a consolidação é caráter. Então, a forma como cuidamos das pessoas revela o nosso caráter. Quando a gente fala assim do caráter do consolidador, e a gente fala que o fruto do Espírito nos leva a consolidar, então a própria consolidação é uma expressão de caráter de Cristo, né? Então, consolidar vidas exige maturidade para sustentar relacionamentos e refletir o coração de Cristo. Então, os consolidadores, eles são maduros, eles refletem o amor, o cuidado e a vida de Cristo. Os consolidadores, eles
refletem isso no dia a dia, no fazer. Então, quem tem o caráter de Cristo, onde você consegue discernir alguém que exala Cristo, que é um genuíno discípulo, um genuíno cristão, alguém que está sempre buscando cuidar de pessoas, que sempre está buscando consolidar pessoas. Não existe, gente, cristão que vive só para si. Não existe cristão que olha só para si. Não existe cristianismo de entrar no culto, ouvir uma palavra e ir embora. O cristianismo verdadeiro, genuíno, o cristão verdadeiro, o caráter do cristão é esse: cuidar de pessoas, consolidar pessoas, de sempre estar se movendo em algo nesse sentido. Então, aparece necessidades, aparece alguém que está desanimado, aparece alguém que está começando a caminhar na fé, o cristão, ele chega junto. Então, é parte do cristianismo, parte do caráter de Cristo. Então, a prioridade do Espírito. Quem quer consolidar vidas precisa permitir que o Espírito Santo consolide primeiro o seu caráter. Então, Deus trabalha no seu caráter para que você cuide de pessoas. Deus desenvolve em você o amor necessário, a bondade necessária, a fé necessária, a paz necessária. Todo fruto, ele desenvolve em você para que você venha consolidar pessoas de maneira saudável. Porque imagina você, vamos voltar aqui na classificação dos frutos aqui. Imagina você querer consolidar alguém sem amor, sem alegria, sem paz, sem longanimidade, sem benignidade, sem bondade, sem fidelidade, sem mansidão, sem domínio próprio. Você não vai consolidar ninguém. Nós vamos afastar pessoas, porque uma pessoa sem fruto, uma pessoa sem o caráter de Cristo, ela não atrai pessoas, ela repele pessoas, é o efeito contrário. Quantas vezes, né, existem pessoas que falam assim: eu não piso mais na igreja porque fulano é assim. Porque tem uma referência negativa de alguém que não tem um caráter pautado nisso aqui, no fruto do Espírito, e por conta disso se afasta. Então, quando nós desenvolvemos o caráter, nós atraímos pessoas. Nós fazemos com que as pessoas queiram permanecer. Então, vamos falar aqui do primeiro fundamento da consolidação, do caráter do consolidador. O primeiro fundamento, o amor. O amor é o motor do cuidado. Então, lembra que eu falei? Como que vai consolidar sem amar? Porque o amor é o motor do cuidado. O amor é o que move a consolidação. Bota um carro sem motor, não anda. E assim, da mesma forma, o cristianismo e a consolidação não se movem e não acontecem sem amor. Porque o amor, ele leva ao cuidado. E o cuidado requer amor. Em todas as esferas da sociedade, o cuidado requer amor. Vai você, não sei se você já teve a experiência de ser atendido, uma profissão de cuidado, medicina, ou psicologia, ou enfermagem. Vá ter uma experiência de ser atendido por alguém que não ama o que faz aquilo só pelo dinheiro, que faz aquilo só pelo salário, só por obrigação. É uma experiência terrível. E na vida cristã, na caminhada, as pessoas que decidem cuidar sem amor, elas operam com uma experiência traumática na vida das pessoas. Porque existem pessoas que estão traumatizadas com liderança. Por quê? Lideranças empenhadas sem amor. Toda ação no evangelho requer amor. Então, o nosso caráter e a nossa oração deve ser sempre: eu preciso caminhar em amor. Porque o amor, grave essa palavra, o amor é o motor do cuidado. O amor é o que move o cuidado. E não existe cuidado verdadeiro sem amor. Cuidado genuíno sem amor. Próximo ponto, testemunho da fé. E aqui a gente vai falar de dois pontos importantes, né? O testemunho da fé, que é o fruto do Espírito, fé, e também a alegria do Espírito para consolidar vidas. A consolidação em nossas vidas precisa ser um ato de alegria. Poxa, é algo
que eu amo fazer, isso eu coloco meu coração, é tão bom cuidar de pessoas, ouvir pessoas, dar atenção a elas, conduzir o ensino a elas, fazer com que essas pessoas cada dia estejam crescendo e firmando seus passos, e aquela pessoa que consolida com alegria, ela está celebrando cada passo. É igual o pai com filho, mãe com filho, cada que o bebezinho, qualquer coisinha que faz de novidade, fica todo bobo, fica alegre. Porque celebra cada passo, celebra cada avanço. Então, consolidar com alegria. Imagina, a gente vai receber alguém, ou a gente vai acompanhar alguém que está começando a caminhada, e a gente só fica lamentando para aquela pessoa. É, a vida é difícil. Ah, que tristeza. Ah, você não sabe o que eu tô passando. Ah, mas viver para Jesus é tão difícil, né? A vida do crente é cansativa, a vida do crente. A vida do crente não é um morango. A gente só fica lamentando, murmurando para baixo. As pessoas vão falar assim: Deus me livre de querer sua vida. Deus me livre de. Me falaram que com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus é alegria, euforia. Cadê essa alegria? Então a gente precisa caminhar com alegria e também com fé. A pessoa chegar desacreditada da vida, porque as pessoas estão chegando assim, desanimadas, desesperançosas. A gente tem uma palavra de fé, ter uma palavra de ânimo e viver essa fé, ter esse testemunho de fé na nossa vida, testemunhar, falar assim, o que facilita a consolidação? Quando nós damos testemunho da nossa fé. Olha, Deus, eu passei por situações difíceis, mas sempre Deus me amparou. Eu já enfrentei, mas Deus estava sempre à frente das minhas batalhas. Deus está comigo. Deus mudou a minha vida. Deus mudou minha história. Deus transformou minha casa. Deus transformou minha família. Deus abriu as portas. Deus me fez crescer. Deus me fez prosperar. Deus vai fazer isso na sua vida também. Porque o testemunho da fé consolida as pessoas por si só. Então, testemunhe e exerça o seu cuidado com alegria. Próximo ponto. Aqui nós vamos falar de duas coisas também. Estabilidade emocional. Estabilidade emocional é o quê? Fruto do espírito, paz e domínio próprio. Então, quando você está estável emocionalmente, né, cria um ambiente seguro, dá segurança para as pessoas. Então, quem cuida de pessoas feridas precisa ser abrigo, não uma fonte de confusão. A paz nos impede de reagir de forma impulsiva. Então, você tem a paz, você tem domínio próprio. Então, a pessoa que está chegando para a fé ali, cheia de crise, cheia de questionamentos, cheia de problemas, cheia de desafios. Aí você vai jogar os seus problemas nela, você vai ficar ansiosa mais ainda junto com a pessoa. A gente vai falar assim, não, isso aí é sério na sua vida, e aquilo vai acontecer e trazer mais peso, mais carga, mais negativismo. A paz faz com que você acalme os ânimos. A paz faz com que você tire a pessoa da turbulência. Quantas vezes eu fui atender alguém, ou eu fui conversar com alguém, e aquela pessoa em crise, e às vezes até eu mesmo passando por algum desafio naquele momento. Mas sabe a paz que excede todo entendimento? E você ter aquela paz naquele momento e conseguir transmitir aquela paz para as pessoas, e ao invés de você tumultuar mais a vida dela, você bagunçar mais a vida dela, você pegar e trazer ela para lucidez, trazer ela para uma segurança, porque as pessoas elas procuram um lugar seguro. E a consolidação, o cuidado é trazer pessoas para um lugar seguro, lugar de cuidado, um lugar de paz. Então nós devemos andar e nos mover com paz. Outro fruto, respeito ao tempo, fala da longanimidade. Então, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Consolidar é ter paciência. Paciência com o tempo que Deus leva para formar alguém. Então às vezes nós estamos há 2 anos na fé, às vezes nós estamos há 3 anos na fé, tem gente que está há 4 anos na fé, 1 ano, 1 mês.
Exige das pessoas que estão chegando para a fé frequência. Existe das pessoas que estão chegando para a fé nos seus primeiros dias, exige que ela seja madura, exige que ela saiba orar todos os dias, exige que ela saiba jejuar todos os dias, exige que ela saiba vencer o pecado todos os dias, pega a mesma estrutura que você tem, que você levou algum tempo para construir e quer jogar para cima das pessoas. Nós temos que respeitar o processo, o tempo, a maturação das pessoas. E isso é usar da longanimidade com elas, porque às vezes elas vão estar firmes, às vezes elas vão querer Jesus, às vezes elas vão aceitar Jesus no culto, mas às vezes no outro dia não vai querer mais. Ou às vezes ela vai querer ir na cela, não vai querer ir mais, não vai querer ir mais. Ela vai aceitar um convite um dia, mas às vezes no próximo culto não vai querer ir. E às vezes as pessoas têm que aprender a lidar com paciência, entendendo o tempo de cada um, porque às vezes nós mesmos precisamos, estamos vencendo esses processos da vida. E às vezes a gente quer que as pessoas respeitem o nosso tempo, mas nós não fazemos o mesmo com as outras pessoas. Gentileza e generosidade, bondade e benignidade são o trato de Cristo. O que mantém uma pessoa perto não é apenas um sermão, mas a experiência de ter sido tratada com bondade e cuidado prático. Foi falado bastante disso, o Lucas falou, o Luciano falou disso na palavra de acolhimento, de nós não somente querer pregar para as pessoas, não somente querer ensinar as pessoas, não somente querer dar sermão para as pessoas, mas olhar atentamente para as necessidades dela e nos mover com gentileza, nos mover com bondade, com generosidade, ser pessoas que sempre têm o nosso coração disposto, disponível a ajudar e abrir mão do nosso tempo, abrir mão da nossa, às vezes, do nosso conforto, abrir mão de tudo que precisa ser, às vezes, renunciado para cumprir o bem de outros, nos mover em ações que ajudam e atendem não somente as necessidades espirituais, mas às vezes também as necessidades físicas, as necessidades básicas da vida. Isso envolve amor, atenção e cuidado. Fidelidade é um compromisso, assumir um compromisso real com as pessoas, que é o quê? Ter constância no acompanhamento. Né? Você, mandei mensagem um dia e não quis, então deixa pra lá. Já liguei 3 vezes, já liguei 4 vezes, já liguei 5 vezes. Talvez você tá me assistindo aqui e teve pessoas que insistiu com você por 10 anos. Insistiram comigo por mais de 20 anos, até eu vir pra fé. E graças a Deus, não desistiram de mim, mas até eu tomar jeito na vida, mais de 20 anos. E existem pessoas que precisam de alguém que assumam esse compromisso até que elas firmem os seus passos, até que elas cheguem à maturidade de fé. Depois que as pessoas chegam no nível do discipulado, né, é outro tipo de compromisso, né? É outro tipo de demanda, né, que é a via de mão dupla. Mas no processo de consolidação, no processo de formação, de firmar a pessoa, a gente tem que ir com ela até o fim, até ela firmar, até ela e não abrir mão disso. Então, é assumir um compromisso real. Isso é fidelidade. Mansidão, né? Mansidão, domínio próprio, força sobre o controle. Quem cuida de vidas precisa governar suas próprias emoções para não esmagar as pessoas. Mansidão é conduzir com humildade e graça. Não tem essa, gente. Eu tratei fulano assim porque eu perdi a paciência. Pessoa nova na fé. Eu cobrei, fui impulsivo, fui ignorante, respondi isso, fiz aquilo. Fulano me colocou até o limite. Isso é falta de domínio próprio. Você sair falando qualquer coisa para as pessoas, ferindo elas, falando de qualquer jeito, falando de qualquer maneira, falando em qualquer ocasião, jogando indireta, isso não compete. Nós precisamos pedir domínio próprio, mansidão, sabedoria. Me tratou desse jeito, eu devolvo.
Me chamou disso, eu respondo. A gente tem que responder com fruto do Espírito, com amor, com mansidão, com domínio próprio. Porque se você decide consolidar, decide cuidar de vidas, decide discipular pessoas sem domínio próprio, sem mansidão, você vai somente ferir pessoas, vai somente matar pessoas, vai somente lesar pessoas. E esse não é o propósito. Se alguém que está tendo sua primeira experiência de fé, se alguém que está tendo iniciativa, algo que é desafiador, dá o primeiro passo para alguém, e a gente chega e na ânsia de querer fazer, e na ânsia de querer cobrar as pessoas, e na ânsia de querer presença e aquilo tudo, a gente pegar e sair liberando palavras de qualquer maneira, e sair descartando as pessoas, e sair brigando com as pessoas, e sair querendo impor aquilo que nós acreditamos nas pessoas. Nós vamos ferir, vamos afastar, e dificilmente aquela pessoa vai querer retornar. E vai ter não somente a dificuldade de retornar para a nossa igreja, vai ter dificuldade e bloqueios e receios e gatilhos com outras igrejas também. Então, a partir de uma experiência negativa com, com um cristão, por isso que essa é uma. A Bíblia diz: quem muito é dado, muito é cobrado. Então, nós temos uma grande responsabilidade. A Bíblia diz que nós não podemos ser pedra de tropeço para a vida de ninguém. Então, isso é uma grande responsabilidade. Cuidar de vidas, lidar com vidas. Agora eu vou usar o exemplo da medicina de novo. Muito é confiado. Então, se alguém que cuida de pessoas, por exemplo, num procedimento cirúrgico, vai fazer uma cirurgia no coração de alguém. Imagina uma pessoa desequilibrada, descontrolada, que não conseguiu desenvolver nenhum tipo de domínio. Que desastre vai fazer na vida de pessoas? Quantas fatalidades acontecem por conta de pessoas desequilibradas em funções de grande relevância, de grande responsabilidade? E nós, como cristãos consolidadores, devemos entender que nós estamos. Você nasceu de novo, meu irmão, minha irmã. Você está numa posição de grande responsabilidade, porque você está sendo chamado para lidar diretamente com vidas. E para lidar diretamente com vidas, nós precisamos desenvolver o caráter de Cristo em nós, o fruto do Espírito em nossas vidas, para nós andarmos com maturidade. Amém? Então, o nosso alvo é consolidar bem. E consolidar bem é revelar o jeito de Jesus. O maior instrumento do seu ministério não é técnica, mas caráter. Cuide das pessoas com o coração de Cristo. Então, é só nós pensarmos como que Jesus agiu com as pessoas, como que Jesus se comportou com as pessoas, como que Jesus tratava as pessoas. Ah, mas Jesus, às vezes, ele era duro. Mas Jesus era duro com amor e ele não era duro com os pecadores, aqueles que estavam chegando. Ele não era duro com essas pessoas. Ele era duro com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que estavam intencionalmente e é, sabendo que estavam agindo com maldade com os vulneráveis. Então é outro lado. Eram os legalistas. Então essas pessoas, Jesus, ele olha o que a palavra diz lá em Apocalipse. Ele diz: é melhor você ser frio ou quente, porque o morno eu vomitarei. O morno é quem? É quem finge ser, mas não é. O frio é aquele que a gente precisa, né, ter toda a paciência, todo o amor, assim como Jesus se moveu com os enfermos, cobradores de impostos, com as prostitutas, com aqueles que estavam à margem da sociedade, com os pecadores, como ele se comportou com amor, com paciência, com cuidado, com compaixão, se movendo de íntima compaixão. Então, tem momentos que nós precisamos ser rígidos, né? Agir com firmeza, sim, mas com quem? Com os legalistas, com aqueles que agem com hipocrisia, com aqueles que fingem ser, mas não são. Porque esses causam mais danos ao corpo do que benefícios. E a Bíblia diz assim: ai daqueles que intentarem contra o corpo de Cristo, contra a igreja. E geralmente quem são essas pessoas? Os legalistas, os mornos.
E nós devemos, então, entender que para com o povo que está chegando, para com o povo que está consolidando seus pés na caminhada, as pessoas que estão chegando na célula, que fizeram o encontro agora, que estão começando o seu processo, nós devemos agir com amor, com compaixão, assim como Cristo sempre se moveu com amor e compaixão. E nós devemos ter ele como nosso referencial. E que essa palavra, essa nossa última palavra, nos desafia a desenvolver o caráter de Cristo, porque desenvolvendo o caráter de Cristo, o fruto do Espírito, todas as coisas que foram faladas atrás são apenas mera consequência. Você não vai precisar ouvir essa palavra de novo. Porque o amor, a paz, a longanimidade, a fé, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, temperança, fidelidade, todo fruto vão nos impulsionar a querer cuidar de pessoas, mas no momento que nós estivermos cuidando de maneira saudável. Então, que Deus, a partir deste seminário, te faça desenvolver o caráter de Cristo e te faça cada dia mais amável, bom, benigno, fiel, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de paz. Que você receba em nome de Jesus e desenvolva cada dia mais, que cada dia mais nós venhamos exalar e refletir o amor de Cristo em nossas vidas com outras pessoas. Amém? Deus abençoe. Vamos orar para encerrar essa aula e, mais uma vez, parabéns por você ter chegado até aqui. Deus, que o Senhor esteja abençoando, meu Pai, poderosamente, cada um que está assistindo essa aula, que recebeu essa palavra tão importante, tão fundamental, meu Deus, e que o caráter do Senhor, o caráter de Cristo, seja construído sobre cada vida e o fruto do Espírito, cada dia venha florescer no coração, no comportamento, nas ações, em todas as coisas, em todo procedimento, em todo tempo, Pai, na vida dos seus filhos, Pai. E que eles se movam em amor para ganhar, para consolidar e viver, meu Deus, o real propósito que nós temos nessa terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aqui finalizamos o nosso seminário. Fique com Deus e que a bênção do Senhor te acompanhe e você cada dia seja mais parecido com Cristo. Amém?